Graças a Deus, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sempre levando a verdadeira e boa palavra de Deus, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe sua vida e toda a sua família. Queridos, vamos começar hoje falando sobre um assunto muito importante e muito polêmico também no meio cristão, sobre batalha espiritual, tá? Na verdade, nós intitulamos essa série de mensagens como verdades bíblicas sobre a batalha espiritual, tá? Então eu quero começar te dando uma introdução. A batalha espiritual, ela existe? Sim, ela existe. Só que não é da forma como muitas igrejas e muitas pessoas pensam que é. E quando a gente fala isso, não é nenhuma pretensão nossa querer ser donos da verdade. Muito pelo contrário. O dono da verdade é o Senhor Deus. A verdade é dele, é a Bíblia. E é nisso que nós cremos. Então nós refutamos as heresias, as práticas erradas, costumes, ensinamentos, doutrinas, pela palavra. A própria Bíblia diz que não há nada contra a verdade. Então, esse tema, batalha espiritual, ele é muito desenvolvido, muito vívido, né? Muito explorado nas igrejas neopentecostais e algumas igrejas também pentecostais, tá? Por uma questão de ética, eu peço ou lhe dou uma sugestão que você verifique no Google, em qualquer tipo de um chat GPT, algum tipo de inteligência artificial que pode te fornecer isso, na própria pesquisa do Google, quais são as igrejas neopentecostais. E quase todas elas, tá? Quase todas erram em alguma questão sobre a batalha espiritual, tá? Enfatizam muito isso e erram muito nisso. Sendo que, muitas vezes, muitas pessoas que até mesmo hoje se encontram em igrejas mais tradicionais ou reformadas, ou até igrejas pentecostais, mas que não têm essa prática, né, ou igrejas mais centradas na Bíblia, né, que não... Porque eu tiro pela nossa congregação, né, nossa igreja. Eu não gosto muito de intitular como reformada ou pentecostal, ou neopentecostal, enfim, eu já falei, tem outros vídeos aqui que, para mim, as igrejas neopentecostais, elas não são igrejas bíblicas, sérias, comprometidas com o evangelho, não são, tá? Mas o que eu acredito é que a igreja tem que ser bíblica. Aliás, os exemplos que nós temos de igreja na Bíblia é em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, e os ensinamentos que Jesus dá ali nas correções que ele faz nas igrejas, as 7 cartas lá, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, o que a gente tem de noção de igreja são o livro de Atos, são as epístolas, né? A igreja primitiva ali, enfim. É o que nós temos de modelo de igreja. Então, eu acredito que toda igreja hoje deveria se aproximar disso. Ou seja, se aproximar, ter a igreja primitiva como exemplo, seria basicamente uma igreja que zela pela verdade bíblica, né? Então, eu te oriento a você fazer uma pesquisa, ver quais são essas igrejas neopentecostais, ou então você coloca ali igrejas que enfatizam a batalha espiritual, tá? E quando a gente fala sobre esse tema batalha espiritual, ele envolve vários outros temas, tá? E que são de grande prejuízo. Como eu ia falando,
Muitas vezes a pessoa que está numa igreja até séria hoje, mas ela já passou por essas igrejas de movimentos neopentecostais e de batalha espiritual, e ela carrega consigo, ela leva com ela aquela bagagem, a bagagem suja. Aquilo que ela aprendeu fica ali, na mente dela, e se externa para a vida dela prática, né? E o grande problema é que além de distorcer a verdade bíblica, as escrituras, causa realmente essas heresias um grande prejuízo à Igreja de Cristo e à vida das pessoas. Então isso interfere de forma negativa na vida da pessoa que sustenta essas crendices, esse misticismo que está envolto a esse tema que é a batalha espiritual, tá? Então, eu costumo dizer que qualquer um dos dois extremos que você ande, você cai, você tropeça, né? A Bíblia nos ensina que o espírito que nos foi dado é um espírito de moderação. Então, a gente precisa sempre estar vendo, né, as verdades bíblicas com equilíbrio, né? E nos mantermos realmente firmes ali naquilo que está escrito, tá? Então eu acredito que esse tema é mais um que deve ser realmente visto com equilíbrio e com as verdades bíblicas, ok? Então, para facilitar o nosso estudo, nosso entendimento, separei o tema em tópicos. Hoje nós vamos ver o primeiro tópico e alguns subtópicos, ok? Alguns pontos desse tópico a gente vai estar vendo hoje, nessa mensagem aqui, nesse vídeo, tá? Então, primeiramente, as igrejas neopentecostais e algumas pentecostais, tá? Que pregam e praticam essas batalhas espirituais, cometem um grande erro. Qual é? De superestimar os demônios. Da mesma forma como eles enfatizam muito a questão da batalha espiritual, que não deveria ser tão enfatizado assim, deveria ser ensinado como qualquer outra doutrina. Mas o nosso povo, as pessoas em si, o ser humano, são pessoas que já carregam com elas essa questão do como é que se dá o gosto pelo oculto, né, pelo misticismo. Isso já faz parte do ser humano, da gente, tá? Então, eu acredito que é para justamente alimentar isso, né? Porque, infelizmente, essas igrejas elas estão preocupadas em encher seus templos, seus cultos, e ali, se é que a gente pode chamar de culto, enfim. Mas eu quero que você entenda que nossa intenção não é falar mal de igrejas, mas daquilo que elas praticam. E isso é bíblico, irmãos. Porque não tem como você ensinar a verdade, muitas vezes, sem você demistificar ali o erro, o engano. Não tem como você falar da verdade sem muitas vezes você ter que tocar na mentira. É como você vai curar a ferida sem tocar nela, né? Você tem que tocar nela. Então não tem jeito. Então, um primeiro grande erro que eu quero apontar aqui é que, da mesma forma que enfatizam muito o tema da batalha espiritual, superestimam os demônios. É um grande erro, tá? Esse primeiro tópico nós vamos colocar como Deus versus os demônios, tá? E o que essas igrejas fazem, o que essas doutrinas, essas heresias fazem? Elas enfatizam muito os demônios e superestimam muito os demônios, tá? E os demônios, entendam, não podem ser superestimados e nem menosprezados ou desprezados, tá? É como eu falei ainda há pouco sobre os dois extremos. Não podemos ir pelos extremos, temos que ter equilíbrio, tá? Nós não podemos achar que eles não estão por trás de nada, mas também não podemos acreditar que eles estão por trás de tudo.
E isso é um grande erro, irmãos. Isso é um grande erro. E você vai entender melhor ao longo aí dos ensinamentos, tá? Que é impossível num vídeo só aqui a gente falar sobre tudo. Então peço que você tenha paciência, faça suas anotações, separe um caderno só para esse assunto, pesquise o que a gente vai estar falando aqui, veja na Bíblia os versículos direitinho, todos os seus contextos, porque eu não tenho a pretensão aqui de dizer para você assim, eu estou com a razão. Não, quem está com a razão é a Bíblia, sempre. Amém? Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Então a gente falha, né? Mas Deus não falha. Então a gente tem que estar pautado nas Escrituras, tá bom? E coisas assim que, infelizmente, essas igrejas que enfatizam muito batalha espiritual e superestimam muito os demônios, não fazem. Infelizmente, não fazem, tá? A motivação é sempre o alcance das multidões, tá? Então, nós não podemos negligenciar a questão da batalha espiritual, que nós temos um adversário, inimigo da nossa alma, que ele está ao nosso derredor, brama como um leão, aquilo que a palavra nos ensina, né? Mas também não podemos ter medo, né? Eu já fui de movimentos neopentecostais, eu nasci numa igreja assim, e é onde eu via muitas pessoas com medo dos demônios, né? Porque os cultos e a liturgia do culto, né, a doutrina ali era muito voltada para os demônios, praticamente os demônios que doutrinavam a igreja, né, com ameaças, impondo o medo. Então tinha muita gente. Eu via uma coisa que, quando eu fui ganhando maturidade, né, no Evangelho, na graça de Deus, eu fui vendo que sempre as mesmas pessoas manifestavam, elas nunca eram curadas e libertas. Entenda isso que eu vou te falar, é muito importante. O fato, muitas vezes, de um demônio ele está ali submisso, amarrado, né, ali obedecendo aquilo que a pessoa está falando, não significa dizer que ele não está no controle. Nós precisamos entender que os demônios são astutos, são como é que eu posso usar a palavra para você? Espertos, né, nesse sentido, que eu esqueci a palavra, mas nesse sentido, né, são sagazes. Então, não significa dizer que, por eles estarem submissos, que eles não estão no controle e que eles não estão fazendo ali a obra deles, tá? Infelizmente, irmãos, não é só a gente usar o nome de Jesus, mas é realmente Jesus, ele está no centro do culto, no centro da doutrina, no centro do louvor, no centro de uma libertação, né? E não os demônios ou as pessoas. Então, ocorre esses dois erros, que tanto os demônios são muito enfatizados, superestimados também, como as pessoas, né, que estão ali expulsando, lutando, vencendo aquele... Enfim. Geralmente acontece quando ocorre uma libertação, aquele pregador ali, aquele pastor, ele faz aquele sinal, ele é ovacionado, ele é tido como uma pessoa espiritual. E a gente não pode se esquecer do que o próprio Senhor Jesus, ele disse que muitos naquele grande dia estarão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Quando os discípulos Jesus envia, os 70, aquela passagem lá de Lucas 10, né? Eles voltam com alegria, dizendo: até os demônios se nos sujeitam, né? E pelo teu nome expulsamos. O que Jesus ele diz ali? Alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, pela salvação.
Então, não é somente o que se faz, é como se faz, entende? A glória é de Deus e ele não divide com ninguém. Então, nós temos que nos ater a esses pontos. E todos eles acabam vindo à tona nesse tema que é a batalha espiritual. Então, como esse tópico a gente está vendo Deus versus os demônios, eu falei um pouquinho aqui em relação aos demônios que não podem ser superestimados ou até mesmo ignorados, né? Mas temos que tratar o assunto com equilíbrio, mas sempre destacando Deus. O Senhor, ele tem que estar no centro de tudo, do culto, da palavra, do ensino, tudo. Todas as coisas são dele, né? Então, o nosso alvo tem que ser Cristo, e não a gente mesmo, as pessoas, ou até mesmo os demônios, para impressionar ou coisa parecida. Então, eu quero te mostrar agora sobre o Senhor Deus. Vamos para o Salmo 62. No verso 11, você pode ir dando pausa, né? E vendo, verificando os versículos direitinho. Mas no Salmo 62, verso 11, diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Poder pertence a Deus. Por isso que o Senhor, ele é chamado de o Deus Todo-Poderoso, aquele que detém todo o poder. Ele é o criador de todas as coisas, inclusive dos demônios. Não que ele tenha criado demônios, ele criou anjos, mas nós sabemos que os demônios são anjos decaídos. Decaíram em essência, decaíram em posição, decaíram em glória. Eles não mais desfrutam da glória de Deus, mas são seres hoje em trevas, já condenados, né, por toda a rebelião que Satanás ali cometeu no céu contra o Senhor e arrastou com ele essa terça parte dos anjos, e todos eles hoje nós sabemos são demônios, anjos decaídos. Porém, os seus atributos de anjos eles não perderam. Então eles têm poder. Inclusive eles são mais poderosos do que a gente, nós seres humanos, né? Sendo que o poder que eles têm foi Deus quem deu. Eu quero que você entenda que não tem como comparar, irmãos. E a gente vê naquilo que essas igrejas ensinam, praticam, que há sempre um pareamento, sabe? Um pareamento. Para você ter uma ideia, diz as Escrituras que no momento certo, o Senhor vai derrotar o iníquo com um assopro da sua boca. Gente, Deus é todo poderoso, não há poder como o dele. Todo o poder que você possa pensar aí foi dado pelo Senhor Deus. Então, não tem como comparar, essa é a verdade, não há equivalência. Não há equivalência, nada pode se comparar ao Senhor Deus. Então, quando se enfatiza muito os demônios, quando superestima muito, está diminuindo a glória de Deus, sabe? E, infelizmente, isso acontece muito nessas igrejas, nesses ensinamentos. Não tem como comparar o Criador com a criatura. E é por isso, e aqui nós precisamos entender, que não há uma batalha em si. Na verdade, há um vitorioso e um derrotado. Deus é vitorioso. Mas aí você diz assim, mas pastor, tem
coisas que acontecem, o inimigo pinta e borda. Eu vou fazer uma analogia para você entender, mais ou menos. Primeiro eu vou fazer uma analogia e depois eu vou te dar um exemplo bíblico, tá? Como é que a gente pode comparar os demônios, tá, com a soberania de Deus? Os demônios são como cães ferozes, rangendo os dentes, mas que estão presos numa coleira. Estão presos numa coleira. E isso em qual sentido? No sentido de que eles vão até onde Deus permite. Viu aquela cena? Não sei se você tem um cachorro, um pitbull. O pitbull vai até onde o seu tutor ali segura. Deus está no controle. Deus está segurando a coleira. Então tudo vai até onde Deus o que permite, como tudo nessa vida. Logicamente que nem tudo é vontade dele, mas tudo é permissão dele. Então, veja que não tem como comparar o poder de Deus, né, é pleno, é soberano. O dos demônios é limitado, é condicionado. E aqui eu quero te dar um exemplo bíblico, que é o caso de Jó. Vocês acham, por exemplo, que o intuito de Satanás era só fazer o que ele fez com Jó? Não, era matar Jó. Era fazer... A Bíblia vai dizer que tudo que vem contra nós, Deus não permite que venha além das nossas forças, da nossa capacidade de suportar. Então, isso vale para a gente entender que, por mais que a gente esteja passando momentos difíceis, se Deus permitiu, a gente pode. Mas a gente pode nele. Temos que estar nele. Você já vai entender isso melhor daqui a pouco. Então, Satanás ele queria romper esse limite do Jó não pode. Lembre-se que o desafio era, ele tem tudo, por isso ele te adora. Ele tem tudo, por isso ele te louva. E aparentemente, aquilo dali, que ele tirou tudo de Jó, mas não tirou tudo. Ele não chegou num limite que Jó não suportasse. Entendam isso. Entendam isso. Como ele não vai chegar na minha vida e nem na tua vida. Por quê? Porque Deus está com ele na coleira. Ele pode latir alto, ranger os dentes, mas ele só vai até onde Deus permite. Veja, não tem como comparar. Então, no caso de Jó, tudo que Deus permitiu, entendam isso, foi até onde Jó suportava, por mais que fosse ali tamanha aflição, e Deus ainda tinha propósito de tudo aquilo ali, como diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas que passamos têm um propósito maior. Se confiarmos em Deus, se a nossa vida estiver nas mãos de Deus realmente, nada vai acontecer pelo acaso. Deus está nos ensinando, está nos moldando, nos preparando, enfim. Foi com Jó, sim. Ou seja, eu quero te falar, Deus estava no controle. Houve até, vamos colocar, uma batalha em relação a Jó ali, a gente vê isso, né, nos capítulos ali, os amigos e tal, mas Deus sempre esteve no controle. Deus sempre foi vencedor naquela situação e Satanás derrotado. Então não há equivalência para... A batalha, ela acontece, a batalha ela acontece quando há essa equiparação, né,
de força, e não é o caso. Então, nessa batalha, nós já somos vencedores. É isso que nós precisamos entender. Apesar de seus rangidos, de seus latidos altos, de seus bramidos, como Pedro fala, os demônios, só vão até onde o Senhor permite. Coloca isso no teu coração. Amém? Eu quero ir para um subtópico, um ponto desse tópico, entre Deus e os demônios, que eu vou falar sobre os 3 ones de Deus. Eu já falei sobre Deus ser o onipotente, ok? Mas eu quero falar sobre os outros, onipresente e onisciente. Oni é um prefixo que significa plenitude e totalidade. Então, quando diz que Deus ele é onipotente, é que ele detém todo o poder, a plenitude de todo o poder. Por isso que é o Deus todo-poderoso. Além de ser onipotente, e por isso é os 3 ones de Deus, o Senhor é onisciente, ou seja, ele é todo sábio, ele tem todo conhecimento, e ele sabe de todas as coisas. É o que significa. E os demônios? O que eles sabem? Ele não sabe, por exemplo, o que eu estou pensando, o que você está pensando. Veja, irmãos, não tem equiparação, não tem equivalência, não há igualdade. Os demônios, eles conhecem o ser humano, ou sabem de alguma coisa do ser humano, por seu comportamento, atitudes e que fala, né? E até sobre essa questão do falar, tem um outro tópico que a gente vai tratar em um outro vídeo, que é sobre confissão positiva. É um grande erro também, neopentecostal, e muitas pessoas carregam com elas. Você vai entender que o centro nunca pode ser o homem, a gente ou os demônios, tá? Mas é assunto para um outro vídeo. Então, além do Senhor ser onipotente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Aí nós vimos, ele onipotente, ele pode todas as coisas, tem todo o poder, o Deus Todo-Poderoso. Os demônios, poder limitado, e é dado pelo próprio Deus, que detém todo o poder. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, o que pensamos antes da gente falar, sabe do futuro, sabe de tudo. E os demônios não sabem de nada. E Deus, o Senhor, ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E os demônios só podem estar em um lugar por vez, como a gente. Então, irmãos, não tem comparação. É o que eu quero te mostrar com isso, tá? Então, quando você vê ou você ouve essas pregações de batalha espiritual, espiritualizando tudo, colocando Satanás, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque Deus é que está no controle de todas as coisas. Nós temos que ter cuidado, tratar tudo isso com muito equilíbrio, tá? E, como eu falei lá no começo, eu não quero dizer com isso que também os demônios não estão por trás de muitas coisas, que estão. O problema é a ênfase que dá, entendeu? As pessoas precisam ser ensinadas da maneira correta, da maneira bíblica. O segundo subtópico, o segundo ponto desse tópico, Deus versus demônios, é o triunfo de Cristo. Eu quero falar sobre o triunfo de Cristo. A vitória de Cristo sobre os demônios, a vitória de Cristo na cruz sobre os demônios, prova seu poder muito superior. Muito superior. E eu quero que você examine as Escrituras junto comigo em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, no capítulo 1. Vamos para lá, por favor. Você dá o pause aí,
você procura na sua Bíblia e depois você solta e acompanha comigo. Mas vamos ler a partir do versículo 15. Deixa eu beber um pouquinho de água. Efésios 1, a partir do verso 15, diz assim: pelo que, ouvindo eu também, e eu vou te explicar mais ou menos aqui para você entender esse contexto. Paulo está dizendo que ele ouviu a fé lá da igreja de Éfeso, os Efésios. A fé que entre vós há no Senhor Jesus, ou seja, uma fé correta, né? Cristocêntrica, diferente dessas igrejas, desses movimentos, desses ensinamentos que praticamente é demonicêntrico, né? Demonicêntrico. E precisa ser cristocêntrico, tá? Mas você vai ver aqui, você vai entender aqui, irmãos. E o vosso amor para com todos os santos, o bom testemunho cristinho, a fé. Paulo está relatando isso. Aí no 16 ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, porque ele atribuía tudo aquilo que os efésios estavam vivendo como dom de Deus. A fé é dom de Deus, o conhecimento, tudo é graça, é de Deus, tudo é de Deus. Então ele dá graças a Deus por eles. E ele diz que lembrando-me de vós nas minhas orações. Ou seja, ele orava para que aquela igreja se mantesse daquela forma, né? Permanecesse daquele jeito, nesse sentido aqui. Aí no 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Aí veja como ele já começa a colocar o Senhor Deus no centro. Vos dê, em seu conhecimento, a palavra que eles recebiam, o espírito de sabedoria e de revelação. Veja que esse espírito não é o Espírito Santo, é o Espírito o nosso. Isso daqui, quando fala espírito de sabedoria e de revelação, não é isso que você vê aí, de que a pessoa fica adivinhando. Não. Isso daqui é porque não adianta você ouvir o conhecimento vem, entra aqui, e você não entender esse conhecimento. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele pedia a Deus nas orações para que os efésios entendessem, tivessem a revelação do conhecimento, o conhecimento se abrisse, eles entendessem o conhecimento, tá? 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ou seja, veja como é isso, né? Aí Paulo vai dizer assim, para que saibais, entendais, conheçais, qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado. Em outras palavras, o que vocês têm em Cristo Jesus. O que vocês são em Cristo Jesus. Tá? E ele diz, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Em outras palavras, irmãos, resumidamente é isso. Que eles entendessem o que estavam conhecendo, o que estavam ouvindo, o que estavam recebendo, que é algo glorioso. O que nós somos e temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso, tá? Eu digo para vocês a importância da gente estar tratando desse assunto, porque muitas pessoas não sabem, muitas pessoas ficam dando ouvidos a essas heresias, a esses movimentos neopentecostais de batalha espiritual, enfatizando isso, superestimando essas coisas, os demônios, e se esquecendo do que são e do que têm. Vejam que no 19, presta atenção nisso, meus amados, porque isso daqui é libertador. Olha o que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz, 19. E qual
a sobreexcelente grandeza, olha Deus no centro, Cristo no centro, do seu poder. É isso que nós temos que entender, aprender, conhecer. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Deus não é o Deus Todo-Poderoso? O poder de Deus não é maior do que o dos demônios? Esse poder está sobre nós. Os que cremos, segundo, e a gente só vai crer se a gente entender. O problema é que as pessoas, elas ficam crendo naquilo que elas ouvem e elas não estão nem aí para entender a verdade. Mas elas foram acostumadas naquilo dali, aprenderam aquilo dali, acham que é aquilo dali, e não é. Essas igrejas, esses movimentos neopentecostais que ensinam sobre batalhas espirituais, existem um monte de heresias. São erros bíblicos, teológicos. E as pessoas precisam entender a verdade, aprender a verdade, conhecer a verdade. E entender. Quando ela entende, ela crê. E quando ela crê, o que diz? Este poder, sobreexcelente grandeza de poder, ele diz, segundo a operação da força do seu poder. Ele opera. Eu falava aqui com a igreja, não é um poder estático, ou que esteja parado ou estagnado, é um poder que se movimenta. Esse é o poder de Deus sobre a igreja, sobre mim, sobre você. Não é o poder dos demônios, é o poder de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Precisamos parar de enfatizar tanto os demônios, superestimá-los, e precisamos falar disso. Veja, infelizmente, em muitos desses lugares, dessas igrejas que praticam essas questões de batalha espiritual, expulsação de demônios, correntes, campanhas, lá as pessoas são doutrinadas pelo que os demônios falam. Mas a igreja precisa ser doutrinada pelo que a Bíblia fala. A igreja precisa conhecer, provar, experimentar esse poder que está sobre nós, operando, agindo. Paulo continua, versículo 20, ele vai dizer que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. 2 pontos extremamente importantes. Que manifestou esse sobreexcelente grandeza de poder, foi manifestado em Cristo, foi personificado em Cristo. E quando o Senhor foi ressuscitado por esse poder de Deus, ele se assentou à destra do Pai. Destra significa poder. Ou seja, Cristo tem todo esse poder. Por isso, em Mateus 28, ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. A Ele honra e glória na igreja, e não honra e glória para os demônios, por mais que eles estejam lá de joelho, amarrados, porque não estão fazendo a bagunça que eles querem ali, doutrinando as pessoas, porque Paulo vai falar sobre doutrinas de demônios. Nós precisamos entender, isso acontece em batalha espiritual, esses movimentos, nesses cultos, nesses ensinamentos, o demônio sendo entrevistado. Nós precisamos entender que eles são mentirosos. Então jamais nós devemos ficar ouvindo os demônios.
Nós não precisamos saber nomes de demônios. Ah, pastor, mas aconteceu com Jesus uma vez, foi por algo que não está ali relacionado, nós vamos aprender aqui, não está relacionado diretamente ao nome, mas aquilo que iria acontecer, um ensinamento que Jesus queria dar ali. Não é uma regra que a pessoa tem que levar como e doutrinar dessa forma. Nós não precisamos saber nomes de demônios. O que nós precisamos saber é o poder que há no nome realmente de Jesus. Veja o versículo 21. Jesus que foi assentado à direita de Deus nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, aquele que foi soberanamente exaltado, que recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja não foi chamada para sair pregando demônios. A igreja foi chamada para proclamar a glória de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Temos que parar com isso. É isso que a igreja tem que enfatizar, é isso que a igreja tem que superestimar. A excelência da grandeza do poder que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É disso que trata a Bíblia. Amém? Veja, Jesus está acima de todos os demônios. Não tem confronto, não tem guerra. Diz a palavra na guerra do Armagedon. Jesus vai chegar lá, vai pegar uma espada e pá, 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 pá. Não, irmão. Vocês estão entendendo? Não há equivalência. Isso é coisa do homem. Quando o anticristo vai reunir lá, é coisa do homem. É o homem. É o homem, Satanás colocando o homem na mesma posição que ele esteve no céu, querendo afrontar e confrontar Deus. Conseguiu? Não. Não conseguiu lá, não consegue aqui e não vai conseguir em momento nenhum. Deus é Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Veja que, imagine uma pessoa que vive nesse combate espiritual constantemente, nessa batalha espiritual constantemente. Imagine se ela entende isso aqui, se ela conhece. É como se ela não conhecesse isso aqui. Sabe, irmão? Porque uma coisa é eu me consagrar. E eu vou falar sobre isso agora. Eu me consagrar, eu ter uma vida em santidade ao Senhor. Isso é o que eu tenho que fazer, em obediência. Mas viver em prol daquilo dali, ai, o demônio está se levantando, ai, eu tenho que fazer isso, ai, eu tenho que fazer aquilo, ai, eu vou orar, eu vou jejuar, essa casta de demônios só sai com jejum e oração, e vamos fazer os 21 dias de jejum de Daniel. Isso daí é você transferir para você algo que Jesus já fez. Eu quero entrar agora na conclusão e aplicação. E quero começar falando sobre isso. Nós não lutamos. Presta atenção nisso, guarda isso no teu coração. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Está um pouquinho inclinado, né, irmãos? Nós não lutamos para vencer os demônios. Pastor, não. Isso é antibíblico. Nós lutamos a partir da vitória de Cristo. Examine, eu só vou citar, eu não vou ler. Examine o texto de Romanos do 31 até o 41, se eu não estou enganado. Mas no 37 especificamente, o que
a palavra vai dizer para a gente? Que sobre todas essas coisas, aflições, tentações, injúrias, acusações, problemas, sobre todas essas coisas, nós iremos batalhar para vencer? Não está escrito isso. Sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores, não por causa da gente, esse mais do que vencedores, não é por causa da gente, é por causa da vitória de Cristo, de toda essa glória aqui que nós vemos aqui. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Sobre todas as coisas, por aquele que nos amou. Amém, meus irmãos? Então, nós não lutamos para vencer, nós lutamos a partir de uma vitória. Aí Jesus, ele ensina aqui, assim. Também vou citar, você verifica na Bíblia. Eu falei Romanos 8,37, agora eu estou falando de João 16,33. Ele diz assim, no mundo tereis, você sabe, você conhece, no mundo tereis o quê? Aflições, problemas, doenças, enfim. Sejam aflições naturais, sobrenaturais, Jesus não especifica, vale para todos. No mundo tereis aflições. Enquanto estivermos aqui, o que ele diz? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós teremos. Tende bom. Peraí, eu posso ter bom ânimo. E é o que me diferencia do ímpio. O ímpio não tem bom ânimo para enfrentar as lutas. Nós temos. Isso é poder de Deus, é graça de Deus. E que vem através da vitória de Cristo. Eu venci o mundo. Comigo, vocês vencem também. No mundo vocês terão aflições, vocês podem ter bom ânimo, tenham bom ânimo, tenham coragem, tenham força, porque eu venci o mundo. E eu também fiz com que vocês vencessem. Vocês podem vencer, porque eu venci. Você entende isso? Louvado seja o Senhor. É isso que a palavra declara. E não o que os movimentos neopentecostais e que enfatiza tanto a questão de batalha espiritual, corrente, campanha, cultos voltados para isso, tudo isso heresia. Tudo isso desmerecendo a graça e a obra que Jesus Cristo realizou. É muito sério isso, irmãos. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo, muitas sabem, mas muitas não. Como eu falei, eu vim desses movimentos, mas o Espírito Santo me esclareceu as Escrituras. E tudo que eu quero hoje é ser instrumento do Senhor, para levar também essa iluminação ao entendimento de outras pessoas. Amém? Imagine, vou fazer uma outra analogia, imagine você num cômodo escuro. Você entra e o cômodo está escuro. Você vai lutar contra aquelas trevas? Você vai gritar contra aquela escuridão? Sai, escuridão! Você vai pegar uma vassoura ungida para varrer aquela escuridão? O que você vai fazer? Você vai lá no interruptor e acende a luz. Quem é a luz? É Jesus. O que ele disse? Ele ensinou? Aquele que me segue não andará em trevas. O que mais ele ensinou? Que a luz dissipa todas as trevas. E disse João, nele estava a luz, nele estava a vida, e ele era a luz que alumia todos os homens da terra. Irmãos, quem está em Cristo tem paz, não está em guerra. Tem igrejas que inclusive falam isso. Não dão a paz do Senhor, que é bíblico, porque dizem que estão em guerra, estão constantemente em guerra, porque é o que eles aprendem.
E quem está constantemente em guerra é porque desconhece o que são e o que tem em Cristo Jesus nosso Senhor. Entendam isso. Não é nenhum mérito nosso, a não ser o mérito de Cristo. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então quem tem a luz de Cristo não tem como andar em trevas. Pare de olhar para os dentes dos cães raivosos. Pare de ficar com medo dos latidos desses cães. Mas olhe e ouça aquele que segura a coleira. Louvado seja o Senhor. Olhe para Deus. Olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Ouça a Deus, ouça a sua palavra, porque a fé verdadeira e genuína vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não precisamos medir força com os demônios. Em campanhas e correntes, como essas igrejas fazem, esses movimentos realizam, praticam, o que precisamos é nos posicionar em Cristo. É isso mesmo, nos posicionar nele, porque nele está a nossa vitória. Amém? Quero encerrar lendo com vocês Efésios capítulo 6, verso 10, onde diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O grande segredo deste versículo é a preposição no. Nós não somos fortes por nós mesmos. Não vai ser por muito a gente orar, não é por muito a gente fazer a campanha, a corrente, o jejum, não. Isso são coisas que a gente ora, a gente jejua, a gente tem comunhão com Deus, mas para nos fortalecer nele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele detém todo o poder. Então é esse poder que Efésios 1 fala também, esse sobreexcelente grandeza de poder que está sobre nós. É nesse poder que nós podemos nos fortalecer. Mas precisamos estar no Senhor. Com ele somos mais do que vencedores. Esse estar em Cristo não é simplesmente eu estar numa igreja, ser um cristão ou um evangélico, ter um cargo, um ofício na igreja. Não. Estar em Cristo, essa comunhão, Jesus ensina que é ele estar em nós, aliás, nós estarmos nele, a nossa fé nele, termos uma fé cristocêntrica e as palavras dele estarem em nós. João 15, verso 4. E no 5 ele vai dizer, sem mim nada podereis fazer. Então, essa conexão aqui, Efésios 6:10, é que me proporciona força. Porque eu sou fraco. Lembra de Paulo? Paulo, a minha graça te basta, disse o Senhor Jesus para ele. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo diz, me gloriarei na minha fraqueza. Eu sou fraco, eu reconheço. Porque quando eu entendo isso, que eu sou fraco, então eu sou forte, porque eu vou buscar a força dele e eu vou confiar na graça dele, nesse poder. Então, nesse poder nós somos fortes. Se nós temos essa força, nós vamos conseguir resistir. E o que Tiago, capítulo 4, vai dizer? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja que não há o combate. A resistência é gerada pela força e o poder de Deus. Se nós estamos fortes em Deus, iremos resistir às tentações, aquilo que venha, seja dos demônios ou não, do mundo mesmo, as aflições, às vezes até mesmo um passo errado que a gente dá em alguma coisa que a gente vai fazer, tem consequências. Por isso que eu estou falando, nem tudo são os demônios, tá?
Não podemos nos isentar, porque para muitas pessoas é mais fácil colocar a culpa nos demônios e se esquivar das suas responsabilidades. Então, tudo isso, infelizmente, a batalha espiritual, ela engana, ela deturpa, né, as verdades bíblicas. Então, se eu tenho esse fortalecimento, eu consigo resistir, seja o que for. E aí você vê o que acontece? O diabo fugirá de vós. Não há batalha. O que há é aqueles que estão fortes em Deus e aqueles que, posso falar, aqueles que não estão. Aqueles que se fortalecem em campanha, em corrente, em gritar, em espernear, em se influenciar pelo que os demônios falam e se esquecem da grandeza do poder sobreexcelente que está sobre a vida delas. Quando Paulo fala que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, porque a força não é nossa. A força e o poder não são nossos, como as igrejas pentecostais ensinam e praticam isso. Passando para as pessoas que são super igrejas, que têm super pastores, que há super orações, que há super propósitos, quando na verdade só há um super, que é Deus. E Ele verdadeiramente deveria estar no centro. Então, se fortaleça no Senhor. Você vai ter força para resistir e para vencer com Cristo. Porque nessa batalha, você já é mais do que vencedor por aquele que te amou. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe e não se esqueça, né, como disse lá Tiago, se sujeite a Deus. Se sujeitar ao Senhor é obedecer e viver uma vida em santidade. Né? Você agradar a Deus com a sua vida. É isso. Se a tua vida estiver na mão de Deus, não tem para demônio, não. O que está faltando para as pessoas, que elas ficam, muitas vezes, manifestando e ali ouvindo aquela baboseira, superestimando os demônios, conversão. Ou seja, ao invés delas estarem ali fazendo corrente, deveriam se voltar realmente para o Evangelho, se voltar realmente para Deus, se converter. Uma pessoa que a vida dela está nas mãos de Deus não tem para o diabo. Aquele, João fala, né, o nascido de Deus, o maligno não toca. Amém? Que Deus te abençoe você e sua família, tá? A gente vai nos ver no próximo vídeo e vamos continuar falando sobre as verdades bíblicas sobre a batalha espiritual. Um forte abraço, fiquem todos na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.